o bullying, vendo vários aspectos desse problema que é muito comum nos dias de hoje. Para começar o programa, nós colocaremos um vídeo do tio de uma criança que infelizmente faleceu recentemente, comovendo a cidade, e que ele fala exatamente sobre a questão do bullying. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro. Fazem 4 dias que a gente perdeu o Pi. Infelizmente ele não vai voltar. A gente vai ter que aprender a viver sem ele. É uma dor irreparável. A gente não tem o que fazer. A gente tem que sofrer e pedir a Deus que Ele nos capacite e nos ensine. O Pierre era uma criança incrível. Não é porque ele morreu, não é porque ele era meu sobrinho, é porque era a essência dele. Quem conhecia ele sabe o que eu tô falando, né? Ele amava brincar, jogar, sempre ganhava da gente num jogo de raciocínio lógico. E agora não tem mais, acabou. Aí o que fica agora é a dor, muita dor, a saudade e uma sensação de, poxa, o que eu poderia ter feito? Eu não fiz. Tem muita gente falando, o caso é chocante, mexeu com a cidade, principalmente com a família, com os amigos, com quem é pai e mãe. E tem muita coisa sendo dita que não é verdade. Tem muitas pessoas na dúvida. O Pierre chegou da escola na quarta-feira, tomou café da tarde e depois ele resolveu acabar com o sofrimento. Um sofrimento que até então era oculto. Era algo só ele sabia. Os pais dele, a minha irmã, que viu a cena, aí ligou pro marido, eles tentaram de tudo, levaram pro bombeiro e já não dava mais tempo. O Pierre não deixou nenhuma carta, tá? Ele não escreveu nada. Tudo que a gente sabe é o que a gente foi descobrindo depois, pegando o celular dele, mensagem dos pais, dos amigos, e a gente tendo ciência de tanta injustiça que ele sofreu. Muita maldade de crianças que, para massagear o próprio ego, faziam piadas e diminuíam ele, e outras riam, por crianças que, sem pensar na consequência, faziam piadas, colocavam apelidos, batiam, ameaçavam, e o coitadinho não aguentou. Ele foi 3 dias, as aulas voltaram na segunda, ele aguentou 3 dias de aula e depois não aguentou mais. Ano passado ele foi ameaçado, ele tinha que pagar lanche, e a cantina da escola, sem autorização dos pais, abriu uma ficha para uma criança de 12 anos, na qual ele pegava lanche, e só Deus sabe a cabeça dele como que ele pagaria esses lanches. Mas mesmo assim, ele conseguia anotar um lanche e entregava para alguém. Até agora a escola não se pronunciou, não postou uma mensagem, uma fotinha dele. Ou seja, não tinha muita importância, né? Porque o mínimo seria prestar suporte para a família, para os pais, né? E nada foi feito. O que preocupa é que após o acontecimento, e aí eu fiz uma postagem ontem e teve bastante compartilhamento, eu recebi muitas mensagens. Meu filho
não quer ir na escola, meu filho sofreu bullying, eu vou trocar ele de escola, escolas públicas, escola particular, qualquer classe social, não é bairro. Infelizmente, a cidade das escolas nos mostra que a escola é um ambiente hostil, perigoso, sem credibilidade, é onde os seus filhos passam a maior parte do tempo, na maioria das vezes, e a instituição que deveria ter responsabilidade acaba virando cúmplice da dor. Converse com seus filhos, busquem eles na escola, levem eles na escola, converse com os pais dos amigos, ensina seu filho que não é só se fizerem piada com ele, se baterem nele. Fala pra ele: filho, se você vê algum amiguinho apanhando, alguém fazendo alguma piada com seu amiguinho, chegue e conta pro pai, conta pra mãe, tá? A gente vai conversar com o pai desse amiguinho, avisar o que tá acontecendo. Muita gente viu. Nunca pensem que uma viatura da polícia na saída, que um inspetor de aluno que muitas das vezes nem presta atenção no que está acontecendo, nunca pensem que isso vai inibir o bullying. Infelizmente a gente perdeu, e a gente perdeu muito com isso, mas que a morte dele sirva, né, com uma bandeira. Vamos fazer alguma coisa, movimentar essa cidade aí, para que essa dor ninguém mais passe, sabe? Que nenhuma família passe por isso. Eu sei que talvez a justiça dos homens pode falhar. Eu não acredito que vai falhar, mas eu sei que ela pode. Mas eu confio plenamente em Deus. Ainda que na justiça do homem, mas a justiça de Deus, a de Deus, ela não falha. No tempo certo, Deus vai fazer justiça com quem fez, com quem se omitiu. Enfim, a gente confia muito em Deus. E é por Ele, é por esse motivo que a gente não desiste. Por confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu peço as orações de vocês. Me manda, se você conhece algum caso, vamos levantar essa bandeira. Não vamos deixar que mais crianças passem por isso. Vocês que sofrem por isso, você adolescente, conta com a gente. Não sofram sozinhos. Pais, nos ajudem. Não vamos perder mais crianças. Fica com Deus. Nós lamentamos muito a perda do Pierre e queremos expressar a nossa solidariedade à família e agradecer, né, nesse momento de dor profunda, por eles estarem cedendo esse vídeo, né, do tio Douglas, do Pierre, e para que a gente possa falar desse assunto tão importante que deve ser discutido para a gente melhorar a nossa sociedade. Acho importante a gente falar um pouco da definição do bullying, né? Que é um termo que às vezes a gente não sabe bem do que se trata, e eu penso que ele às vezes é facilmente confundido. Então, o bullying, ele é uma forma de violência. Isso é importante da gente ter bem destacado. É uma violência que pode passar por várias modalidades, então a violência psicológica, a violência física. Então, não necessariamente o bullying, como a violência que vai deixar marcas físicas, por exemplo, né? Apesar de poder deixar, mas é uma forma de violência. E toda violência, ela acaba pressupondo uma relação de poder, né? Então, assim, existe alguém numa condição hierarquicamente mais fortalecida que acaba usando desse lugar de um pouco mais de força e acaba realizando alguma violência com alguém que parece estar num posicionamento mais fraco. Isso depende muito das relações, então nunca tem como a gente saber quem está em que posição. As relações vão ali se construindo, né? Daí a importância da gente estar atento a isso, principalmente quando a gente fala de criança, adolescente, mas aí essas relações de violência vão acontecendo, podendo acontecer o bullying então.
ele acaba sendo, assim, multideterminado, então, tanto quem sofre bullying, como quem executa o bullying com outra pessoa, a gente não tem como definir uma causa das razões pelas quais faz isso, mas é sempre importante a gente olhar para as relações, de onde esse indivíduo, essa criança vem, como ela se relaciona com os demais, e aí por isso que cada caso é um caso, e por isso que demanda tanta atenção da gente. É um crime que pode ser cometido pessoalmente, né? Ou mesmo pela internet. E os dois são considerados crimes. E existe lei para orientar essa questão, né? E penalizar quem pratica bullying. E o judiciário tem entendido que tanto os pais das crianças, adolescentes, que é o lugar onde mais tem a escola, ou outras comunidades, né, igreja também, clube, o judiciário entende que os pais são responsáveis pela criação dos filhos. Então, muitas vezes, os próprios pais dessas crianças, né, dessas adolescentes que cometem o bullying, eles podem ser penalizados, inclusive criminalmente. Né? Claro que demanda de provas, né? De uma investigação bem feita, mas é isso que o judiciário tem entendido, né? Através da proteção da criança e do adolescente, né? O Código Penal, existem as penas que podem ser atribuídas nesses casos. No Instituto Federal, a gente trabalha no contexto do ensino médio até o ensino superior, né? Então, a gente vê essas questões de relacionamento mais fortemente marcadas no ensino médio, né? Eles vêm todos de outras escolas e nós os recebemos, então, no primeiro ano do ensino médio. Nós temos lá um diferencial, né? Então, a gente tem os professores, a equipe gestora da escola, mas a gente tem também uma equipe multiprofissional, né? Então, a gente tem uma psicóloga, 2 assistentes sociais, 2 pedagogas, 3 técnicos em assuntos educacionais. E essa equipe, então, ela faz o acolhimento dos alunos, né? Como é que a gente trabalha isso, né? A gente recepciona os alunos no começo do ano, então a gente faz atividades de integração e a gente costuma fazer um caminho de conhecer os alunos, né? O que a gente costuma dizer e chamar de pedagogia do olhar. Eles têm que ser vistos, eles têm que se sentir parte da escola. Então, essas primeiras atividades de integração, elas traduzem um pouco da sensação de pertencimento à comunidade. O Instituto Federal, como um todo, ele tem uma estrutura diferenciada. Então, ele tem uma equipe diretiva, tem uma direção geral e tem 2 direções adjuntas, que estão junto com a direção geral, trabalhando dia a dia, o tempo todo, para melhorar esse ambiente acadêmico. Junto com as direções adjuntas, nós temos as coordenações de setores administrativos e as coordenações de curso. Cada um dos cursos que a gente oferece lá no Instituto Federal tem um coordenador, uma coordenadora que vai olhar diretamente para as especificidades daquele curso, para olhar diretamente para as especificidades daquelas pessoas. E o trabalho que a gente faz é muito voltado à pessoa. Nós temos um prédio muito bonito, uma infraestrutura muito legal, mas a escola não se constituiria se ela não tivesse pessoas trabalhando, estudando e fazendo parte daquela comunidade. Então, eu sempre falo que a gente não trabalha e fala para o estudante. Não é para o estudante ou para o servidor, é com o estudante, com o servidor. Nós estamos juntos. Sária, como é que você enxerga hoje essa falta de empatia que a gente vive, né? Essa falta de olhar para outra pessoa, querer entender as diferenças. O que você pode dizer sobre isso? Tá, vamos lá, é importante, né, essa questão. Então, a gente precisa sempre lembrar o quanto as coisas são construídas, né? O ser humano, né, nós temos as teorias aí da psicologia, que eu gosto muito e que dizem que o ser humano, ele não nasce homem, ele torna-se homem, né? Então, nós nos tornamos humanos. E a empatia, por exemplo, é algo que também é aprendido. Então, nenhum bebê nasce sabendo ser empático, nenhum bebê nasce sabendo ser honesto.
Nenhum bebê nasce sabendo comportamentos de polidez, de falar por favor, obrigado, por exemplo, né? Então, eu estou mencionando essas questões para dizer do quanto essa questão da empatia também é construída e vem desde muito cedo. Então, realmente, parece que nos espaços coletivos até, a gente tem percebido essa questão da ausência da empatia, as pessoas têm se preocupado consigo próprio. Arrisco dizer aqui que também muito do nosso sistema econômico, ainda que eu não tenha muita propriedade para falar sobre isso, mas acaba nos colocando assim numa situação de individualismo, como se a gente tivesse que resolver o nosso problema, ganhar o nosso dinheiro, as nossas coisas, e olhar exclusivamente para a gente, às vezes a gente esquece de olhar para o outro, né? Então, é claro que existe toda uma individualidade, uma identidade, pegando o gancho das colegas, cada um vai ter lá a sua complexidade, sua singularidade, mas o que nos torna humanos é na relação com o outro. Então, por isso a importância da empatia e da gente ser ensinado a isto, né? Então, é claro, nunca é tarde. Então, as famílias são lugares que vão ensinar empatia. Quando desde cedo você se preocupa, pergunta como é que tá, como é que foi a escola, quem é o coleguinha novo, o que mais gostou de comer, do que mais gostou de brincar. Infelizmente, as pessoas elas têm ainda um pensamento de que na minha época eu tinha apelido, tiravam sarro de mim, mas eu cresci, estou aqui, vivo e forte. Mas não são todas as pessoas que têm essa capacidade, né, de passar por uma situação vexatória, uma situação de intimidação, de ameaça, às vezes até de violência física, né? Existem vários tipos de violência: violência física, emocional, violência financeira. Então, existem vários tipos de violência que podem ser incluídos na questão do bullying. E as pessoas, elas às vezes não entendem, acham que é só colocar um apelido que é o bullying. Não é. Na verdade, por isso que o nome da lei é Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O bullying, a tradução do bullying é intimidação. Então, é uma coisa que acontece 1, 2, 3, vem acontecendo, às vezes passa anos acontecendo, né? E ninguém toma uma atitude, porque acha que aquilo lá é uma coisa normal da infância, da adolescência, mas esquece que todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E a gente recebe as coisas de fora, cada um da sua maneira, né? Então, a questão jurídica é essa, né? Que pode haver, sim, penalização, pode haver condenação, mas tudo depende de uma investigação bem feita, de provas, testemunhas, enfim, uma série de coisas que o judiciário exige. O que é possível fazer para melhorar essas questões que a gente está discutindo? Eu queria saber, você como pedagoga, o que você pode nos dizer que são atitudes, no caso de vocês aí na escola, mas poderia ser no ambiente de trabalho, num clube, quais as atitudes que uma instituição deve promover para evitar que as pessoas passem por esse tipo de situação? Primeiro, eu acho que toda escola, né, e todo espaço coletivo tem que ter possibilidade de escuta. Então, quem está ali naquele ambiente tem que saber que tem que recorrer a um lugar onde ele vai ser ouvido, né? E isso não pode ser minimizado. Então, quando um aluno procura a gente dizendo, eu estou sofrendo bullying, como eu disse, talvez não seja bullying, mas se ele está se sentindo assim, ele precisa ser acolhido, né? A gente precisa ouvir as pessoas, né? E eu acho que no caso das escolas especificamente, a gente precisa sempre estabelecer uma parceria com a família. E a gente vê uma faceta do aluno na escola e a família vê outra. Então, quando a gente identifica alguma questão, né, o primeiro movimento é sempre chamar a família. E vamos tentar completar aqui, né, os nossos olhares, né, são olhares complementares, né. Então, às vezes, já vivi uma situação, por exemplo, em que um aluno me procurou dizendo assim, olha, Carol, eu acho que eu tô com depressão. E aí eu falei, bom, mas você já falou com a sua família? E ele disse assim, eu não falei com a minha mãe, porque a gente estava assistindo televisão junto e apareceu um jogador de futebol que estava deprimido. E a minha mãe disse que isso é uma baita de uma frescura. E aí ele achou que não podia dizer para a mãe.
E aí a gente teve uma conversa, aí eu pude chamar a psicóloga pôde chamar a família, enfim, foi feito todo um trabalho, né? Naquele momento ele não disse para a mãe, teve um desencontro ali, né? Então a gente pôde contribuir com essa família. Do mesmo modo que às vezes as famílias também trazem situações que a gente não está conseguindo alcançar ali na escola, que quando as famílias trazem a notícia, a gente vai se atentar, e aí vai ver, e vai tomar as providências necessárias, né? Então, eu acho que assim, ter espaço de escuta e ter um olhar atento, né? Mas a gente entende também que no contexto escolar, às vezes, ele às vezes pode não favorecer, né? Se os profissionais daquela escola estão muito sobrecarregados, ou tem muitas demandas, ou tem muita burocracia, essas coisas vão se perdendo, né? E a gente entra no ativismo ali de funções que a gente perde, que o mais importante, né, como a Carol disse, são as pessoas, né? Então, fazer sempre esse movimento de, olha, calma, para que mesmo que a gente trabalha aqui? Aqui a gente trabalha para formar pessoas, então as pessoas sempre têm que vir primeiro. O pedagogo no Instituto Federal, ele desenvolve um trabalho de orientação pedagógica ao estudante, ele desenvolve um trabalho de orientação pedagógica ao docente, acompanha esse trabalho escolar. O psicólogo escolar, nós temos uma psicóloga escolar no Instituto Federal, ela tem esse olhar para o estudante. Então, ela trabalha lá, né, é uma servidora concursada que está lá para trabalhar junto com o aluno. Nós temos 2 assistentes sociais que também fazem esse trabalho diferenciado com o aluno e uma gama de muitos outros profissionais. Então, nós conseguimos, por vezes, ter esse olhar diferenciado porque esta estrutura nos permite esse olhar. Né? Então, às vezes fala, mas por que a escola X faz, a escola Y não faz? Vamos também, tendo esse olhar das pessoas, quais são as condições de trabalho, né, das escolas? A gente tem que ter esse olhar também de buscar, não falar, mas se ali faz, então todo mundo pode fazer. Não, nem sempre. Né? Quais são as condições que são ofertadas ali? Quais são as condições de trabalho? Qual é a sobrecarga de trabalho daquele docente? O professor do Instituto Federal, ele tem dedicação exclusiva, ele trabalha só no Instituto Federal. Ele ministra aula só no Instituto Federal, ele tem tempo de realizar, além das atividades docentes, atividades de pesquisa, de ensino, de extensão, ali, né? Diferentemente da realidade dos demais professores, que muitas vezes se desdobram em 2, 3, 4 escolas para compor a renda familiar. Né? Então, isso faz muita diferença. E, com isso, a gente consegue ter esse olhar diferenciado do aspecto também da inserção desse estudante na sociedade. Porque qual que é a nossa missão enquanto escola? É formar pessoas, formar cidadãos. Cidadãos que estejam propriamente prontos, né? Muita ousadia, né? Achar que alguém está pronto para alguma coisa, mas para viver na sociedade em que estamos. Uma sociedade cheia de diferenças, uma sociedade que tem tolerância, uma sociedade que muitas vezes não é tão gentil com as pessoas que não se encaixam em um padrão. Não atropelar os processos. Então, assim, se uma criança, você percebe que ela está incomodada com a escola, ou porque ela mudou agora para aquela escola, ou porque algo mudou naquela escola, entrou algum colega novo e está com dificuldade de adaptação, enfim, independente de qual seja a adaptação necessária. A questão é que precisa ir ouvindo, mas também trabalhando com essa criança estratégias de resolução de conflito. Né? Então, para isso, existem muitas formas de intervenção profissional, mas, para além das intervenções profissionais, acho que a gente pode pensar assim, em orientações para as famílias. Então, ouvir, ajudar a criança a pensar em estratégia de como ela poderia responder, de que modo é adequado responder, para qual adulto ela pode recorrer, qual a saída que ela pode encontrar naquele momento. Então, além da saída naquele momento, fora isso, com quem mais a gente pode conversar, com quem mais a gente pode articular, além de olhar, de repente, para o colega que está difícil uma adaptação, mas quais os coleguinhas que você gosta, quais os que você já está adaptados. Então, talvez, focar, além do que está difícil de adaptar e conflituoso, focar também no que existe de bom, nas relações que existem boas ali, porque aí essas vão ajudando a dar uma equilibrada. E aí, com essas habilidades de resolução de problema, principalmente, né, habilidades de lidar com conflito, de ir tentando melhorar as outras. Né? Claro que tem situações que vão ficando insustentáveis, e aí, quanto mais insustentável, eu costumo dizer que aí o remédio vai ficando mais amargo. Né? Então, a gente tem a lei,
A gente tem outros recursos que talvez sejam necessários. Mas eu penso que, de início, as adaptações passam por enfrentamento de conflitos. É importante que a gente pense, eu trabalho bastante com parentalidade, né? Então eu me arrisco a falar bastante sobre famílias, educação de filhos. É importante que a gente promova essas crianças em terem comportamentos assim de resiliência, né, habilidades de enfrentamento, porque os pais, ou quem quer que faça essa função, não vai poder estar junto o tempo inteiro. Quando eles chegam na escola, os pais não vão estar sentadinhos ali junto para resolver pela criança. Vontade existe, a gente ouve isso dos pais, mas não é possível. Então, assim, de promover a autonomia das crianças, para elas saberem a quem recorrer ou onde se segurar na hora que a questão ali apertar. E aí, dando tempo para esse processo. Falando, olha, vamos ver como vai ser o dia de hoje. Aí você pergunta como foi aquele dia. Vamos ver como será que dá para melhorar para amanhã. Você acha que dá para conversar com alguém lá na escola? Em quem você mais está confiando lá? Quem você acha que é possível conversar? Você quer que eu vá conversar? Ou, lógico, você pergunta para a criança para mostrar que a opinião dela é importante. Mas é claro que se o adulto entende que é o caso de conversar porque ele entendeu, ele que o faça. Mas, assim, sempre dando também essa validação para ouvir a criança, como ela se sentiria ajudada nesse processo de adaptação. E isso é importante, porque senão a gente acaba cortando possibilidades, né? Às vezes uma criança está com uma dificuldade de uma adaptação no contexto escolar ou até de uma sala de aula, aí dá-se um jeito de mudar de sala de aula ou mudar de escola. Então, às vezes, também acontece da gente ver crianças mudando com muita frequência de escola. E em qual momento vai tentar enfrentar a fase da adaptação? Que é comum a todo ser humano, que é comum em diversos momentos da vida, em um momento às vezes é mais intenso que outro, mas a gente precisa pensar nessas questões que acabam sendo protetivas. Isso protege a criança de quando o ambiente acaba sendo hostil, né? O Código Penal ele tem o artigo 122 que fala sobre a indução ou instigação ao suicídio ou automutilação, né, as pessoas que se cortam. O artigo 129 fala sobre a lesão corporal quando há agressões. O 147A foi inserido no Código Penal pela Lei 14.132 de 2021. Ele fala sobre a intimidação contínua e sobre a ameaça, que é o stalking, né, a perseguição. O Estatuto da Criança e Adolescente ele tem a previsão de resguardar a criança contra a violência. O artigo 18 fala exatamente sobre o bullying, né, sobre a proibição do bullying e a responsabilidade, quem deve ser punido. Prevê para quem expuser a criança, prevê pena para quem expuser criança ou adolescente a vexame e sofrimento. Né? Tem também a lei do bullying de 2015, que obriga as escolas, clubes a adotarem medidas de prevenção ao combate ao bullying. Então, as escolas elas têm que ter eu esqueci agora, essa frente, né? Que esteja preparada ali entre os funcionários para identificar e combater, né? Desfazer o menor sinal de violência, desfazer aquela situação, né? E como a professora falou ali, tem que ter essa relação boa com os pais eles precisam estar presentes, né? Porque a escola também não consegue resolver sozinha, ela consegue resolver talvez a situação ali dentro. Mas e fora? Será que perpetuou aquele sofrimento, né? Hoje em dia as crianças têm acesso a celular, à internet, né? Será que os pais eles estão fiscalizando o celular? Será que estão vendo o que as crianças estão fazendo fora do ambiente escolar? Ou o que elas vêm trazendo do ambiente escolar para casa? Isso é muito importante. Conversar é muito importante. O Código Civil prevê que quem causa dano a outra pessoa o dever de indenizar, né, indenização por danos morais, pessoais, materiais, a responsabilidade civil dos pais com relação aos atos dos filhos menores, também tem essa previsão no Código Civil, e a Constituição Federal, que fala sobre a prioridade absoluta de proteção à criança e ao adolescente. Né? Mas a gente trabalha numa perspectiva da formação integral dos estudantes, né? Nesse sentido, o que a gente desenvolve como trabalho? Trabalhar valores também, a Carol trouxe, né? Respeito é um valor que é muito importante para nós, né? Então, e como a gente lida com essas situações, né?
o encaminhamento que a gente dá para essas situações, que é sempre ouvir o aluno, né? Então, por exemplo, a gente teve uma situação lá, os alunos de informática usaram o ChatGPT, né, para resolver lá um problema. E aí a gente podia só dar zero, né? Os professores poderiam fazer essa escolha, mas a escolha não foi essa, foi chamá-los e dizer, viu, por que vocês usaram isso? Né? Qual que foi a intenção? Eu estou sem tempo para estudar, a matéria está muito difícil para mim. E ali a gente conversando com os 7 alunos que tiveram, né, essa posição, a gente conseguiu também entender que tinha uma disciplina muito, muito complicada, que precisava de uma outra abordagem. Então, assim, é uma formação integral que tenta, de alguma maneira, fornecer esses recursos, né? Porque eles vão estar um tempo com a gente, mas eles vão se formar. E aí, como é que eles vão lidar com isso quando a gente não estiver lá para mediar, né? Então, que eles consigam fazer isso, mesmo quando a gente não esteja lá. E a outra coisa que a gente tem buscado, né, e é um caminho aí que a Carol se propôs, assumindo a direção, é incentivar a cultura, é a gente ter momentos de lazer, a gente ter momentos de convívio entre nós, entre os servidores, entre os alunos, de estarmos juntos enquanto comunidade, não apenas na hora da prova, na hora da tarefa, mas para que a gente possa conhecer uns aos outros, né? E isso fortalece os vínculos e isso diminui, por exemplo, o bullying, né? Que é essa falta de vínculo, né? De laços, né? Eu respeito o outro porque eu sei quem ele é, porque ele também tem o seu valor. Então, essa é a nossa proposta, né? E é o que a gente tem buscado fazer lá.